Senhor. Obrigado por essa manhã de culto ao Senhor. Fala o nosso coração, Espírito Santo. Ministre tua palavra ao nosso coração. Estamos rendidos diante do Senhor. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos que tu és o único e verdadeiro Deus. Reconhecemos e confessamos a nossa total e completa dependência do Senhor. Espírito Santo, conduza-nos. Espírito Santo, pega-nos pela mão e nos leva a descobrir os benefícios, o poder do que é viver em aliança contigo. O poder do que é viver em aliança como igreja do Senhor. Ah, meu Deus, eu te peço por essa casa, que é a tua casa. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Jesus, por conhecer, ó Deus, a tua família aqui em Petrópolis. Obrigado, ó Deus, pela vida dos apóstolos, da bispa, pelo corpo de ministério, por cada pastor, cada evangelista dessa casa, pelos líderes dessa casa. Obrigado, ó Deus, por cada membro dessa casa. Ó Deus, nós queremos declarar uma manhã onde a glória do Senhor vem encher esse lugar. Espírito Santo vai tomando esse ambiente, e esse ambiente, ó Deus, seja carregado agora com o peso da tua glória. Esse ambiente seja totalmente tomado pela presença do Rei da Glória. Ah, como diz o Salmo, o salmista declarando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, o Senhor poderoso nas guerras. Ele é o Rei da Glória. Então toma o teu lugar, toma o teu trono aqui e nos ensina, Espírito Santo. A palavra diz que o carnal, ele discerne das coisas, não discerne das coisas espirituais. Olhos espirituais, que a gente venha discernir o plano, o propósito, aquilo que o Senhor tem a revelar ao nosso coração. Oh, meu Deus, eu te peço por essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê e concorda, dê um aplauso bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome o seu lugar, por favor. É um prazer e um privilégio estar aqui com você nessa manhã de hoje. Eu quero dizer para você que você não deu uma viagem perdida. Você está aqui debaixo de um propósito. E a gente vai sair daqui. Eu caminhei da minha casa até aqui por causa de um propósito. Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo, sabe, fazer o que eu faço. Eu sempre, quando vou sair, às vezes eu posto algumas coisas, eu coloco indo fazer aquilo que eu amo fazer. E eu quero acreditar que você está aqui porque você ama o Senhor. Eu imagino que seja cansativo para um pastor, para um líder de uma casa, convencer pessoas a estarem num culto. É muito cansativo, porque estar aqui deve ser um prazer. Eu louvo a Deus porque você tem prazer de estar aqui nessa casa, nessa manhã de hoje, amém? Eu hoje não vim acompanhado da minha namorada, eu estou namorando, 28 anos que eu estou namorando a mesma mulher, irmão. A gente namorou 2 anos, noivamos mais 2, e a gente tem 24 anos de casado. Ela queria muito estar aqui, mas a nossa filha mais novinha, ela essa semana teve um pouquinho adoecida e ainda está se recuperando, e aí está dando uns trabalhinhos lá naturais para a gente. Ela precisou ficar lá no Rio para cuidar da nossa filha. Eu sou pai de 3 meninas, é um desafio muito grande. Eu estou orando pelos rapazes que vão chegar lá para casar com as moças. Eu falei com Deus que, assim, o primeiro que apareceu, eu vou sacrificar o Senhor. Eu vou fazer como Abraão fez. Eu vou apresentar como holocausto. Não vai ter Jeová Jireh.
Sabe, não vai aparecer um cordeiro lá, Deus vai deixar eu imolar o rapaz, oferecer como oferta queimada ao Senhor. Eu sou pai de 3 moças. Gabriela, minha filha do coração, ela é minha sobrinha, os pais faleceram. E ela está com a gente morando junto conosco, já está fazendo 2 anos que ela está morando conosco, debaixo de muitos traumas, de muitos problemas. E ela está morando conosco hoje, está cursando psicologia e vai ser uma ótima psicóloga, vai atender as pessoas e ajudar as pessoas a vencerem seus lutos. Ela perdeu o pai subitamente, o pai foi dormir, não acordou mais, e depois, 2 anos depois, ela perdeu a mãe com câncer, e ela foi morar conosco com muitos traumas ainda, com muitas dores, e a gente tem ajudado a Gabi, ela tem vencido todos os dias. Aí no outro dia ela falou assim para mim, eu estava dizendo não para ela, que o não é bom, não traz cura, né? Aí eu estava dizendo uns nãos para ela, ela falou assim, você vai falar não para sua filha? Eu falei, você está me chamando de pai, meu amor? Ela, você não é meu pai agora? Eu falei, sou, minha morena. Deu um abraço bem gostoso. A minha filha mais velha, gerada por mim, ela se chama Emanuele, tem 16 anos, a Gabi tem 21, a Manu tem 16, e a mais novinha, a Raquel, ela tem 6 anos. E eu sou muito bem casado com a minha esposa, e a minha mãe tem alguns meses que vem morar comigo. Então, assim, eu moro com 5 mulheres. Eu peço a oração, a igreja que ore por mim, peço a oração dos santos em Deus, ore por mim, me abençoe. Assim, todas as faixas etárias, infância, adolescência, juventude, a fase adulta e a melhor idade. Eu sei tudo sobre mulher. Sei tudo, que uma menina pequena está vivendo, que uma adolescente, uma jovem. Enfim, é um grande desafio, mas é a minha família que eu amo muito. Elas provavelmente estejam na igreja agora, cultuando ao Senhor. A gente tem culto na nossa igreja todos os domingos pela manhã e à noite, e elas devem estar cultuando ao Senhor. A Manu serve na igreja como voluntária, a Gabi serve na igreja como voluntária, a Raquel participa da Aliança Kids que a gente tem, que é o trabalho que a gente tem com as crianças. A minha mãe, ela foi a pastora da igreja. Meu pai e minha mãe eram os pastores da igreja, eles abriram a igreja e chegou um determinado tempo, meu pai entendeu que eu precisava assumir a igreja. Hoje ele está com o Senhor e a gente está continuando a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é uma honra muito grande. Eu acho que eu já consegui um pouquinho da sua atenção, eu acho que agora a gente pode entrar na palavra. Porque às vezes a gente olha, né, cara com uma barbicha dessa, será que vem alguma coisa boa de Realengo? Mas eu acredito que tem alguma coisa boa aqui que possa abençoar a sua vida. Eu estou acompanhado hoje de um casal de diáconos da igreja. Fiquem em pé, por favor. Anderson e Josélia. Eles são mais do que diáconos na igreja, eles são filhos do coração. São filhos muito amados, caminham comigo há anos em aliança. E hoje é a primeira vez que eles vêm para uma ministração de aliança fora da igreja junto comigo. Muito obrigado. Muito obrigado por vir, eu os amo profundamente. Vamos lá. Eu queria começar a introduzir esse assunto de aliança, porque geralmente na igreja, quando a gente fala de aliança, as pessoas geralmente vão remeter. Sempre que fala de aliança, vão falar o quê? Casamento matrimonial. Mas a igreja, ela precisa compreender o que é viver aliança. E a aliança percorre a Bíblia Sagrada inteira, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia está falando de aliança. Só para você ter entendimento, a Bíblia Sagrada é um livro de aliança dividido em 2 partes. Como assim, pastor? A gente chama de Velho Testamento e Novo Testamento. O que é testamento? Aliança. A Bíblia é dividida em 2 partes, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Jesus veio para fazer uma aliança, ele morreu por causa de uma aliança. A linha do tempo é separada entre antes da aliança e depois da aliança, antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os meses a igreja de Jesus celebra um memorial de aliança, que a gente chama de Santa Ceia ou Ceia do Senhor em algumas casas.
Escuta, o que é a ceia do Senhor? É um memorial de aliança. Jesus falou assim, olha, façam isso todas as vezes que vocês comerem o pão ou beberem cálice, em memória de mim. Mas quando a gente fala de aliança na igreja, a gente é muito fragilizado. Por qualquer motivo ou qualquer situação, escuta, a primeira coisa que os pastores vão ouvir é: te amo muito, mas o meu tempo acabou. Como é que funciona isso? Amar tanto e dizer, meu tempo aqui acabou. É como se eu chegasse em casa hoje, Cristiane queria estar aqui. Aí eu chego em casa, ela vai perguntar assim, eu tenho certeza que ela vai fazer essa pergunta: você já almoçou, Júnior? Aí eu vou falar aqui já, porque eu vou rapar a boia aqui com vocês. Eu vou filar o banquete aqui com vocês. Ela vai me perguntar, segunda pergunta que ela vai falar: qual foi a comida? Porque o homem é diferente, sim ou não? O homem chega, a mulher saiu, chegou. Foi tudo bem? Aí a mulher, ela conta detalhes. Olha, quando eu cheguei, a igreja ainda não estava aberta. Eu cheguei primeiro. Logo depois o pastor abriu a igreja para mim. Eu subi a igreja, tem uma escada aí. Tem uma mesa de sinuca, tem uma mesa de totó que eu achei muito maravilhoso, irmão. Eu falei para o pastor, acho que essa mesa não ia funcionar lá na igreja. Ele falou, é porque os irmãos iam ficar jogando. Eu falei, não, eu aqui ia ficar jogando na mesa. Escuta, a mulher está ali, tem um homem. Como é que foi? Foi bom. Se teve dando rasante, o homem vai falar assim, foi muito bom o culto. É resumido. Ela vai me perguntar, o que você almoçou? Eu vou falar o que foi o almoço. Ela vai falar a terceira pergunta. Mas me conta mais detalhes. Aí eu falo, senta aqui, Cristiane, que eu vou te falar uma coisa. Aí eu falo para ela assim, eu te amo muito, mas o meu tempo contigo acabou. O que você acha que ia acontecer comigo, pastor? Panela na cabeça, irmão. Ela ia falar qual o nome dela, com quem você está me... Escuta, isso acontece corriqueiramente na igreja, porque a gente, sabe, chega nesse altar aqui, esse altar foi testemunha de vitórias, esse altar foi testemunha de transformações, esse altar foi testemunha de mudança de vida, esse altar foi testemunha de portas que se abriram, esse altar foi testemunha de conquistas que foram liberadas, e quando a gente está bem na foto, a gente vira para o pastor e diz, o meu tempo contigo acabou, estou indo para outra casa ali. Que amor é esse? Eu fui ministrar um seminário semelhante a esse aqui, a gente vai ter uma manhã, mas me convidaram para ir para o Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá na quinta-feira, na sexta-feira eu estava pregando, preguei sexta, sábado, domingo, na segunda pela manhã, eu só iria pregar à noite e na terça-feira voaria de volta para o Rio. Aí na segunda, apareceu alguém na hospedagem que eu estava, falou assim, ó, pastor, falou que tem uma missão para você. Eu falei, então vamos embora, tem que botar terno, gravata, como é que é? Não, só pode ir à vontade. Eu falei, qual é a missão? Falou, não, pastor, o pastor da igreja mandou fazer um passeio com o senhor. O senhor vai em Gramado. Eu falei, chique. Ele me botou dentro do carro e começou a subir a Serra Gaúcha. Eu falei, mano, Gramado que eu conheço é um matinho que cresce na porta da igreja. Não conheço mais Gramado nenhum. Aí, eu acho que tem alguma coisa errada. Não é para mim estar aqui sendo pastor dessa igreja. Porque foram tantas e tantas e tantas as lutas. Em 2010, a gente começou sobre esse assunto chamado aliança. Eu queria a sua atenção. A gente começou a experimentar do que é bem aliança. Pequenininha, que casa num terreno, que era uma igreja muito com célula, abrimos diversas células. A gente saiu da casa de uma irmã, fomos para uma garagem, da garagem a gente saiu para um prédio, e do prédio a gente desceu para um antigo mercado que estava fechado. Só que quando eu assumi a igreja, foi o declínio da igreja. Saíram diversas pessoas, e as pessoas saem da geografia, pastor, mas elas não saem da vida da igreja. E hoje muito mais com o WhatsApp. As pessoas saem daqui, mas elas continuam conectadas. E muita gente saindo da igreja, a mesma frase eu ouvi diversas vezes, pastor, eu te amo muito, mas o meu tempo aqui acabou. Eu falei, mas o que eu fiz? Não, pastor, o senhor não fez nada, é porque eu vou embora. Mas ia embora e levava mais outros com ele. E nesse tempo,
tão difícil, eu tive que ir me refazendo. A cada saída era uma dor, a cada saída era um trauma, a cada saída alguém que ia embora, meu coração doía. Eu falei, Deus, como eu vou resolver isso? E eu me trancava no quarto e orar. Em 2010, eu reencontrei quem hoje é o meu pastor, apóstolo André Rezende. E ele esteve ministrando. A nossa igreja saiu do mercado para ir para a sala da minha casa e sobraram 25 pessoas. Hoje aqui tem mais do que 25 pessoas. Eu quero dizer, o que Deus fez conosco de 2010 até hoje é resultado do que é uma comunidade cristã viver em aliança. E eu quero dizer para você, o pastor falou, teve gente que não veio, mas se você hoje que está aqui entender o que é o princípio, as bases e o poder do que uma aliança tem, eu quero dizer que essa casa ministerial vai viver coisas extraordinárias. Pastor, o que o senhor fala de extra? Ela sente a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente está orando, subindo ao monte, fazendo campanha de oração, mas escuta, quando a igreja está dividida, a Bíblia diz em Amós capítulo 3, verso 3, como andarão dois juntos se não estão em acordo? Escuta, reino dividido não subsiste. Quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Escuta, Absalão ficava na entrada da cidade. Todo homem que vinha para uma demanda, para ter alguma coisa, uma questão para resolver com o rei, ele parava, beijava a mão e você está indo onde? Não, eu estou indo ter uma demanda, eu tenho uma questão para resolver. Quem me dera, tem muita gente lá ocupada, não tem ninguém para te atender. Quem me dera, se eu estivesse naquele lugar, eu te atenderia. E a Bíblia diz que Absalão ia furtando o coração do povo. Você já viu que tem gente que está no nosso ambiente, mas ele trabalha contra, ele conspira contra, sabe, a direção que a igreja está dando, e ele vai furtando o coração do povo. E diz a Bíblia que Absalão, ele rouba tanto o coração do povo, que ele dá um golpe de estado no próprio pai. 200 homens se reúnem, chegam em Hebrom e gritam, Absalão agora é rei. Quando a notícia chega até Davi, Davi era bom de espada. Davi, quando ia para uma manobra militar, ele sempre voltava vitorioso. Mas dessa vez, Davi reúne os valentes dele, 400 homens. Pensa os homens de Davi. 3 deles, a Bíblia diz que eram extraordinários. Um camarada com uma lança, com um golpe de uma lança, ele mata 300 homens de uma única vez. O outro pega a espada, ele mata uma porção de homens, e a Bíblia diz que a espada fica agarrada à mão dele. Davi vira para esses homens e diz assim, é o seguinte, nessa guerra a gente não vai guerrear, a gente vai sair. Davi para na última casa da cidade. Diz a Bíblia que Davi para na última casa de Jerusalém. E vão passando todos os valentes, todos os guerreiros. Você quer matar um homem brigão? Fala para ele assim, não briga. Obrigado. Você quer acabar com um homem que é de guerra? Fala para ele assim, não tem guerra. Você quer matar alguém que gosta de falar? Diz para ele assim, shh, fica calado. Davi vira para os valentes e diz assim, ninguém vai pegar em espada, nós vamos fugir. Ele para na última casa da cidade, era de noite, não tinha luz elétrica. Eu imagino que um dos homens para diante de Davi com uma lamparina para iluminar o rosto. Os homens vão passando, diz a tua Bíblia, que os homens param, olham no pé de Davi, e quando colocam os olhos um no outro, era como se estivesse dizendo assim, Davi, eu estou contigo, eu não vou ficar lá não, Davi, eu estou fechado com você. Vai passando homem a homem. Só que quando chega no versículo de número 19 do capítulo 15 de 2 Samuel, vem passando um homem por nome de Itai. Itai significa lealdade. Itai para
E aí Davi rompe o silêncio de todos os valentes. Davi não fala uma palavra, mas quando chega na vez de Itai, Davi fala assim: o que você está fazendo, homem? Você acabou de chegar, você não é da nossa etnia, você não é israelita, você é de Gate, você é filisteu. O próximo rei vai te tratar com benevolência e misericórdia. Você pode ficar e você ainda tem 600 homens debaixo da sua liderança. A Bíblia diz que o Itai vira para Davi e diz assim: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, seja para viver ou seja para morrer, eu vou estar junto com você. Você tem noção do que é viver em aliança? O cara tinha acabado de chegar, ele tinha terra, ele tinha a bênção do novo rei, mas ele entendia: aliança vale mais do que um pedaço de terra. Se a gente fosse transferir isso para a vida da igreja, aliança vale mais, pastor, do que um cargo eclesiástico. Aliança vale mais do que uma posição que eu possa ter no ministério. Por uma aliança, a gente vai até o fim. Eu queria muito, sabe, que essa casa entendesse o que é lealdade, entendesse o que é viver em honra, entendesse o que é viver em nobreza. Porque o que Deus pode fazer aqui nesse lugar são coisas assim que talvez hoje você não consiga compreender. Porque lá em 2010, quando essa palavra foi ministrada no meu coração, eu não conseguia entender. Eu só conseguia ver uma igreja que tinha teto, as paredes com muita dificuldade a gente estava construindo, uma luta muito grande. Escuta, pastor, não tinha pecado. Eu era um homem reto e íntegro, esposo de uma só mulher, pagando as minhas contas em dia, mas a igreja não rompia, não avançava. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse todo o protocolo, por mais que eu orasse, a Cristiane, ela estava num tempo de oração. A Cristiane gosta muito, bispo, de orar no monte. Ela é uma mulher de oração, aquela mulher. O carro que eu vim agora é o carro dela. O carro estava meio ruim. Eu falei: Cristiane, vai ter que fazer o motor do carro. Ela falou: vou orar. Eu falei: ora para o preço ser bom. No dia que eu saí para levar o carro para o mecânico, não é que o carro ficou bom, irmão? E o carro tá bonzinho, vim para cá com o carro. Eu falei: Cristiane, tô aqui na porta do mecânico, mas o carro tá funcionando perfeitamente. Eu tô até com cara de bobo de falar pro mecânico fazer algum diagnóstico. Ela falou: Júnior, você ainda não entendeu? Eu falei: o que foi, Cristiane? Eu orei, meu amor. Eu falei: você é debochada, Cristiane? Ela falou: amor, eu orei, o carro tá bom, a gente não vai gastar um centavo com esse carro. A Cristiane estava num tempo de oração. Eu estava num tempo de oração, ela ia no monte, eu ia para o altar da igreja. A gente morava dentro da igreja, apóstolo. E pensa que experiência maravilhosa que eu vivi. Quase morri, irmão. Morei 1 ano dentro da igreja porque a gente saiu de um local que era o mercado, eu não tinha mais condição de pagar. E o meu pai me ensinou: deva, a única coisa para as pessoas que você deve dever é o amor. Não deva nada para ninguém. E a gente saiu do imóvel devendo R$7.000. Na época, 7 mil em 2007 era dinheiro aberto. Hoje ainda é muita grana, irmão. Eu saí, fui lá no proprietário e falei assim: olha, eu estou devendo esse valor, a igreja não tem mais condição de pagar o aluguel, eu queria pedir para o senhor parcelar essa dívida, eu vou pagar cada centavo. O proprietário falou assim: você é um garoto, você é um menino, você é um moleque, você não vai pagar. Eu falei: não fala isso de mim não, eu sou um homem de Deus. Ele falou: você é um moleque. Eu falei: eu não sou um moleque. O senhor pode parcelar em 10 vezes, eu vou pagar tudo que eu estou devendo. Para isso eu tive que sair da minha casa. Eu tive que deixar o aluguel que eu pagava para ir morar dentro da igreja. Eu morei dentro de um quartinho dentro da igreja. 1 ano. A igreja tinha minguado, a igreja estava acabando. Tinha gente que estava dando dias para a igreja fechar. Ficaram 25 pessoas, a grande maioria das pessoas desempregadas, não tinha renda. A Cristiane falou assim: amor, vamos vender quentinha, que a gente vai pagar isso tudo. A Cristiane aprendeu a cozinhar com as irmãs da igreja, fazendo quentinha. Eu era o entregador das quentinhas. Eu enchia um isopor, entrava no ônibus com isopor para vender, para entregar as quentinhas que eram vendidas, para a gente pagar a dívida da igreja. Eu falei: Deus, tem alguma coisa errada. Porque está tudo desabando, sabe por quê? Porque onde não tem aliança, tudo desaba.
Mas quando a aliança chega, as bases começam a ser bem colocadas. Deus estava me treinando para eu viver o que eu estou vivendo hoje. Pastor, mas ainda não entendi. Aqueles 25 que estavam lá foram os leais. Aqueles 25 que estavam lá, foi gente que não foi embora. Mas eu estava tão ferido, apóstolo, eu estava tão ferido, bispo, que eu subia no altar e eu batia nas pessoas. Eu falava, eu sou profeta, e a minha mensagem era, sabe, não era uma mensagem de Deus, era uma mensagem de um pastor doente, ferido. E alguém doente, ferido, ele vai ferir os outros. E eu subia no altar e pá, pá. A Cristiane chegava no quarto onde a gente dormia na igreja, ela falou, amor, por que você falou aquilo? Eu falei, eu estou sendo profeta. Ela falou, não está não, meu amor, você está ferindo o pessoal que não abandonou a gente, que está com a gente até hoje. Eu falei, não, Cristiane, me abandonaram, esses também vão me abandonar. Ela falou, daqui a pouco vão embora, porque eles não estão aguentando a pressão do que você está fazendo. Em 2010, meu pastor esteve ministrando. Fez uma fila, os 25. E eles olhavam nos meus olhos e diziam, sabe o quê? Eu não fui embora. Eu permaneci. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu não chorava não, irmão. Eu urrava e batia nas costas dessa turma. Eu falava, cara, me perdoa, por favor. Porque eu não consegui enxergar que você ficou. Eu só consegui enxergar o cara que me traiu. Eu só consegui enxergar o cara que, sabe, vacilou comigo, que pisou na bola comigo. Me perdoa. E naquele dia a gente fez uma aliança, que a gente ia envelhecer junto. Que a gente ia caminhar juntos. Que a gente ia viver o que é ser igreja juntos. E os 25 estão lá. Hoje a gente tem um pouquinho mais do que 25. Eu não gosto de ficar falando número de igreja, porque isso é tão pequeno, número. Mas a igreja está caminhando, está crescendo bem. Agora escuta, pode chegar quem for, mas eles nunca vão substituir o Anderson, a Josélia, porque eles estavam comigo no dia da minha dor, estavam comigo no dia da minha crise, estavam comigo. O Anderson tinha cabelo, estava comigo. Alguns o cabelo era preto, hoje está branco. Uns tinham, hoje não tem mais. Mas uma coisa não falta: a gente tem aliança de olhar nos olhos um do outro e dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus. Nós somos um. Escuta, a gente concorda a respeito de tudo? Não. Mas o que nos une é muito maior do que aquilo que as divergências que a gente tem. E a gente não tem dificuldade de olhar nos olhos e dizer: essa é a minha posição. Essa é a minha posição. Hoje o Anderson entende a minha posição. Eu sou pastor. Ele é um diácono da igreja muito importante para mim. É um diácono da igreja muito valoroso. José é tesoureiro da igreja. Sabe por quê? Porque lá atrás a gente decidiu: nós vamos ser leais. A gente vai viver em honra. E não vai faltar nobreza nos nossos relacionamentos. Pastor, o que é isso? É uma cultura. E o que é cultura? Cultura não acontece num domingo de manhã. Cultura são costumes que vão sendo aplicados numa comunidade, num ajuntamento de pessoas, que são assim, praticados sempre. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Se essa casa experimentar do que é viver em lealdade, em honra e em nobreza, todos os dias, uma cultura de aliança vai estar sendo gerada aqui. É mais do que um termo, é prática de vida. É mais do que falar, é praticar com a vida. É praticar no dia a dia. Eu tenho motivos para ir embora, mas eu tenho mais motivos para permanecer. Tem um diácono lá que ele está comigo. Ele tinha o cabelo preto, o cabelo dele está branco. Todo lugar que eu vou, o Salim sempre está. É o Salim sempre que vem. Hoje veio o Anderson. O Salim, uma vez eu errei muito feio com ele. E eu não tenho problema de falar que eu erro. Porque assim, eu não estou falando, quando a gente fala de honra na igreja, é uma linguagem de uma via única, não é via de mão dupla. Escuta, alô?
Honra não é via única, é mão dupla. A igreja honra a liderança, o altar, mas o altar precisa honrar a igreja. Fiquei muito feliz de saber que o altar está honrando a igreja, promovendo um almoço para depois do culto. Que lindo! Sabe por quê? Porque honra é via de mão dupla. E eu errei nessa via. Aí o Salim me chamou, falou: pastor, vamos bater um papo. Eu falei: vamos. Só pode sentar aqui no altar? Eu falei: agora. Ele falou: eu queria falar um negócio para o senhor. Eu falei: fala aí, Salim. Está vendo aquele cara ali? Aquele cara ali já vacilou com o senhor várias vezes. E o senhor teve um tipo de tratamento com ele que o senhor nunca teve comigo. Mas eu quero dizer para o senhor, eu nunca te abandonei. Apesar daquele cara ter feito isso, eu continuo firme com o senhor. Mas eu queria dizer para o senhor que aquilo machucou meu coração. Cara, sabe quando cai a ficha, você fica com vergonha, apóstolo? Falei: Salim, você pode me perdoar? Eu errei com você. Porque você, o Anderson e outros, é gente que nunca me abandonou. Ele falou assim, nunca mais esqueci. Ele falou: pastor, o senhor tem mais acertos do que erros comigo. E o senhor sempre vai ser o meu pastor. Eu abracei o Salim. Falei: cara, nós vamos caminhar juntos. Até o último dia que a gente estiver aqui nessa terra. Eu estou falando para você não de uma linguagem bonita. Eu estou falando da minha prática de vida na igreja. Eu estou falando do que é viver em aliança na igreja. Eu quero terminar falando de lealdade. Nos Estados Unidos tem uma tribo indígena chamada Cherokee. Aqui no Brasil, para a gente atestar a maioridade de um jovem, é quando ele faz 18 anos. Ele responde pelos atos dele. Na tribo do Cherokee, quando o rapaz ele vai completar a sua maioridade, ele passa por um teste. Qual é o seu nome? Edson. Pode me ajudar, Edson? Vamos dizer que o Edson seja um... Fica aqui do meu lado aqui, Edson. O Edson é um índio da tribo Cherokee. Você é daqui, né, Edson? Você é líder da igreja? Evangelista, Edson. Aí o Edson é um dos líderes da igreja. Está caminhando aqui. Aí o pastor fala para ele: Edson, a partir de hoje a gente vai atestar a sua maioridade. Só que o Edson tá sarado, bem fisicamente. Aí ele pensa: se for algum teste físico, tiro de letra. Mas os índios Cherokees, o pai pegava o filho pela mão e levava mata dentro. E quando chegava lá dentro da mata, ele falava: ou você vai ser hoje uma honra para a nossa tribo. Você vai ser ou motivo de honra ou de vergonha. Você precisa guardar 2 princípios. Primeiro, eu vou vendar os seus olhos. Você vai passar a noite inteira aqui sozinha nessa selva. E você não pode tirar a venda dos teus olhos. Segundo princípio, Edson, você não pode gritar por socorro. Você pode cantar, você pode gritar. Você tem medo de escuro? Graças a Deus. Teve uma igreja que eu fui, aí eu peguei, tinha um camarada forte, Edson. Falei: você pode me ajudar? Aí chamei o cara. Aí quando chegou nessa parte, eu falei: você tem medo de escuro? Ele abaixou a cabeça, a esposa começou a rir. Eu falei: Santos, tu tem medo de escuro? Ele falou: pastor, é melhor dormir com a luz acesa. Eu falei: que isso, cara? Mas o Edson não. O Edson é firme na fé. Escuta, venda nos olhos e não podia gritar por socorro. O pai dava um abraço no filho e falava: é só uma noite aqui na selva. Pensa que noite longa é essa. Barulho, animais passando. Mas o Edson estava sozinho. E se ele tirasse? Alguém ia ver? Não, só estava ele. Sabe por quê? Porque lealdade não se aprova, não se atesta quando está junto. Mas lealdade se atesta quando a gente não está presente. Eu vou repetir para você. A lealdade não vai se atestar no culto de domingo de manhã. A lealdade não vai se atestar no culto público da igreja. A lealdade se atesta quando o pastor está ausente. O pastor, ele falou da situação do seu filho. O pastor teve um problema de saúde, não está presente.
Caramba, o pastor não está presente. É a hora que quem é de aliança se apresenta. O pastor não está aqui, mas eu sei o que o pastor me ensinou. Eu sei a conduta que eu devo ter, porque o homem de Deus me ensinou o que eu devo fazer. Eu me ausento pouco, mas quando eu precisei me ausentar, eu estava vivendo uma pressão muito grande. Eu fiquei 1 mês fora. E o Salim com a esposa e alguns outros irmãos é que seguraram a onda da igreja. E quando eu voltei, a igreja estava melhor do que quando eu saí. Quando eu voltei, ele falou: pastor, cuida da sua saúde, normaliza a tua pressão, fica bem, porque o Senhor é precioso para a gente. Quando eu voltei, a igreja estava firme. Pensa se o apóstolo tiver que se ausentar, a bispa tiver que se ausentar. Como é que ficaria mais de Church? Será que teriam filhos leais aqui que iam... Não, o nosso pastor nos ensinou isso. E a gente vai continuar na conduta da honra, da aliança, da nobreza e da lealdade. Escuta, será que tem leais aqui hoje? Que com a venda nos olhos, não, eu vou permanecer. Pensa, Edson. Venda nos olhos. Você pode imaginar a cena? Tem algum pano aí? Eu não sei se esse aqui dá. Eu queria vendar. Posso vendar seus olhos? Preste bem atenção. O senhor pode vendar os olhos do Edson? É seu liderado, né? Sua ovelha. Você pode imaginar a cena? Olhos vendados. Tá bem aí, Edson? Ótimo. O Edson é meio guerra na selva, né? Você é militar? Não? Tem quanto tempo aqui, Edson? 4 anos. 4 anos? Essa é a sua casa? Ótimo. Ô pai, vem cá, pastor, me ajuda aqui, por favor. Era exatamente isso que o índio Cherokee passava. O pai vendava os olhos e falava: hoje vai ser atestado a sua lealdade, se você é um filho da honra ou se você é um filho da desonra, se você vai honrar a nossa casa ou se você vai desonrar a nossa família. O que dependia? Se ele ia tirar a venda dos olhos ou se ele ia gritar por socorro. O pai dava um abraço no filho e falava: meu filho, amanhã pela manhã, assim que o sol nascer, você pode tirar a venda dos olhos. Pode dar um abraço ao seu filho aí. Pronto. Abraçava forte assim. De repente o pai falava: seja forte, continue com a conduta da lealdade. Depois de abraçar, o pai saía. Só ficava quem? Só o Edson. Noite escura, barulho. Aí o Edson começa a cantar. E era sem pecado, não me condenou. Porque quando a gente fica com medo, a gente canta, né? Pensa a tentação para tirar a venda dos olhos. Pensa a tentação, sabe, de... Cara, mas meu pai não está aqui. Não tem ninguém vendo, eu estou no meio da selva. Só que quando chegava de manhã cedo, quando o Edson passou a noite inteira, não tirou a venda dos olhos, ele não gritou por socorro, ele começa a sentir os primeiros raios de sol, o Edson vai tirar a venda dos olhos. Pode tirar, Edson. A primeira coisa que o filho vai ver é o pai de joelho. Aí ele fala assim: pai, mas o senhor estava aqui? Ele fala: eu estava aqui o tempo inteiro, porque eu estava guardando você, eu estava te protegendo dos animais da selva. Eu só queria testar se você era leal ou se você ia tirar a venda dos olhos.
Escuta, tem momentos que o pastor não vai estar perto, cara. Tem momentos que o pastor não vai estar presente. Ele só quer uma coisa da igreja. Obrigado, Edson. Você não tirou a venda dos olhos. Você foi fiel até o fim. Isso é lealdade. Isso é honra. E isso é nobreza. Eu queria que o senhor ficasse aqui. Obrigado, tá? Que você seja um leal aqui nessa casa. Vem cá, bispo, por favor. Vai ficar aqui do meu lado. A senhora fica aqui. Se tem um negócio que me apertava tanto, o Anderson e a Josélia estão aqui, sabem muito bem. Era de gente com declarações bombásticas. Pastor, eu te amo, nunca vou te abandonar. O senhor é o melhor pastor do mundo, o senhor é fofo, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Na primeira oportunidade, tirava a venda dos olhos. Na primeira oportunidade, gritava por socorro. Quando eu não estava presente, a conduta era diferente da minha presença. Tinha um rapaz lá na igreja, apóstolo, bispo. Pensa, um cara bom de música. E eu, como músico, a gente logo se liga quem tem a mesma linguagem musical. O cara era muito bom, ele veio de São Paulo, tocava contrabaixo. Que negão bom. Tem problema falar negão aqui? É porque tem um lugar que é perigoso até falar alguns termos aí. Cara, ele era um negão e tocava muito contrabaixo. E a gente foi criando afinidades, ele participava da minha casa, tomava café comigo. Só que o pessoal da igreja começou a falar assim: pastor, quando o senhor está presente, esse cara é uma coisa. Quando o senhor está ausente, esse cara é outra coisa. Eu falei, não, gente. Estão com implicância com o rapaz só porque veio de São Paulo. Pastor, abre o olho, pastor. Esse cara, quando o senhor está, é uma coisa. Eu falei, vou testar ele. Sabe onde eu botei ele, Edson? Na limpeza da igreja. Todo músico detesta vassoura, balde e água. Eu botei o cara para limpar a igreja. Eu falei, Eliezer, a partir de hoje... Tá gravando, né? Eu falei, olha, a partir de hoje... Tá ao vivo? Não, mano. Eliezer é um nome fake. Você vai limpar a igreja junto com os irmãos da igreja. Eu amo limpar a igreja. Quando eu estava presente, ele estava lá e cantava. E quando eu não estava presente, ele sentava, pegava o instrumento. O pessoal, está na hora da limpeza. Ah, daqui a pouco eu vou. Está na hora da limpeza, daqui a pouco eu vou. E o pessoal, pastor, esse cara não é leal, não. Eu falei, qual é a hora que vocês limpam a igreja? Nós limpamos a igreja nesse horário. Eu falei, ótimo, deixa comigo. Cheguei de fininho, na hora da limpeza da igreja. As irmãs estavam tudo limpando a igreja. E o Eliezer, tirando a venda dos olhos, gritando por socorro. Falei, rapaz, todo mundo está trabalhando, só você descansando. Não, pastor, que eu estava fazendo uma coisinha aqui. Peguei a segunda, terceira vez. Agora escuta, quem não é leal não permanece numa casa de aliança. Uma casa de aliança permanece quem mantém a conduta de aliança. E a gente não precisa mandar ninguém embora. A gente não precisa afastar ninguém. A própria conduta vai definir: aqui é a minha casa, aqui é o meu lugar, aqui é a minha família, é aqui que eu me sinto muito bem. Hoje, eu tenho alegria, olho nos olhos de cada irmão da igreja. Não tenho problemas. Mas hoje é o seu dia de olhar nos olhos do seu pastor, sua pastora, do apóstolo, da bispa, e dizer: eu não vou tirar a venda dos olhos. Eu vou me manter fiel. Eu vou me manter na conduta. Talvez ele precise falar alguma coisa para você também. Talvez eu precisei pedir perdão a todos. Pastor, o senhor é muito ruinzinho, demais. Porque eu falei com todos. Eu olhava nos olhos e falava: me perdoa. A minha conduta não estava adequada, mas é porque eu estava muito ferido. E eles me abraçaram e falaram: pastor, eu te amo. Eu não te abandonei. Eu permaneci. Eu não tirei a venda dos olhos. Eu não gritei por socorro. Eu queria que você ficasse em pé. Você vai ter oportunidade. Pastor, eu sou obrigado a vir aqui? É lógico que não, irmão. Mas se você hoje quer renovar a tua aliança com o teu pastor, com a tua pastora, eu quero orar por você. Para depois a gente entrar na mensagem que a gente vai precisar entregar ainda nessa manhã. Feche teus olhos. Jesus, eu quero te pedir que essa casa seja uma casa de aliança.
E se existe alguma coisa que eu não tenho noção, eu não tenho ciência do que tem acontecido, mas o Senhor sabe muito bem como a Mais de Ti Church. O Senhor sabe muito bem o relacionamento da igreja com o altar, da igreja com os líderes dessa casa. Eu te peço agora, Jesus, faz algo muito poderoso aqui nessa manhã. A Tua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu quero declarar uma manhã de cura, uma manhã de vida. Tudo que é saudável cresce. Tudo que tem saúde naturalmente cresce. Oh meu Deus, eu quero te pedir que aqueles que são leais, de honra e nobres, ó Deus, que essa casa seja uma casa de aliança, uma base de aliança, que do altar, ó Deus, até a ponta dessa igreja, a linguagem seja única. Ó Deus, o amor seja mútuo, que não haja divisões, que não haja racha, que não haja grupos, que não haja, sabe, lados, mas que essa igreja marche com o único objetivo: fazer com que a mensagem do Evangelho de Jesus, proclamada nesse lugar, seja uma mensagem de vida e vida abundante. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui. Hoje é dia da gente renovar a nossa aliança com o Senhor e renovar a nossa aliança com o altar e com os líderes dessa casa. Eu oro te pedindo, Senhor, que hoje o Senhor levante filhos como os índios cherokees, leais, que não tiram a venda dos olhos, que não gritam por socorro, mas que permanecem fiéis até o fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só te falar uma única coisa. Estou casado 24 anos, mas todo dia eu preciso dizer para a Cristiane que eu a amo. 24 anos, eu tenho que falar todo dia para aquela santa: eu te amo. E quando eu não falo, eu falo assim: por que você não falou que me ama hoje? É verdade, que bobeira minha, esqueci. Eu te amo, meu amor. Escuta, talvez você ame seu pastor, ame a sua pastora, mas o amor precisa ser externado, verbalizado. Ah não, meu amor é através de ações. Eu limpo a casa de Deus, eu estou presente nos cultos, mas quando aquela fila de gente para olhar nos meus olhos e dizer: pastor, eu não fui embora, eu não tirei a venda dos olhos, eu não gritei por socorro, eu permaneci fiel até o fim. Quando eles falaram aquilo para mim, quanta cura houve no meu coração. Eu tenho certeza que daqui e daqui também precisa ouvir de você. E eu tenho certeza que vai sair algo daqui que você também precisa ouvir. Então eu queria que você, que tem uma aliança com esse homem de Deus, com essa mulher de Deus, você tem essa oportunidade agora. Eu vou pedir para aumentar um pouquinho o som. É o seu momento. Sempre faz uma vida. Mas por igreja com ele, eu sou contrário. Por igreja com ele, ninguém me viu. Eu passei fome, uma casa que não tem nada. E hoje eu estava em casa. Eu falei: eu não vou na igreja. Então, na madrugada, a voz veio: vai entrar no teu alvo te esperando. Acordei 5 horas da manhã. Aí, eu virei pro banco. Ele viu uma consulta no joelho. Não entendendo nada. Aí passei já por colégio. Eu falei: irmão, eu tive a rua por ali. Agora eu fiquei naquele ali. Eu vou subir a casa sem dar. Olha, como é o nome do senhor? Robson. Eu quero dizer que o senhor é muito bem-vindo. Aqui é a minha casa em Petrópolis.
muito bem-vindo. E assim que terminar o culto, eu quero... Aí foi tá bom, fora a igreja. Aí eu moro aqui, eu tenho um carro azul, não sabia que ia dele, aí já estava aqui. E aí, como foi se eu segui o seu caminho? Tipo, eu sou dessa saída, dessa saída, não era missão, já também foi evolução, né? E eu segui no samba. E um dia eu fui de socorro para a sua casa, você vai embora, a sua vida tomada. Eu fui embora, e morar na rua, né? E o que acontece? Aí foi, eu fumar na igreja. Estava seguindo filme, porque veio do frente, eu do frente da outra terminada da clínica. Aí tá o pastor acabou com o nome. Alguém tem o senhor. Toda vez que isso me parece para mim. Eu não tenho escolher. Olha que eu sou. O que o senhor na terra, que agora eu entendo o mistério de Deus. Eu vou conversar com o senhor particular, o senhor vai entender por que Deus trouxe o senhor aqui hoje. Tá joia? Se você é dessa casa, e esse é o seu pastor, e essa é a sua pastora, e se você quer... É uma prática que a gente desenvolve na igreja, a gente chama de renovar a aliança. Porque a aliança precisa ser polida. Essa minha aliança aqui é a aliança do meu noivado e se transformou na aliança do meu casamento. Eu usei ela 2 anos no noivado. Quando eu fui casar, falaram assim, o senhor tem que polir a aliança. Eu falei, mas está limpinha. Quando eu levei no especialista e ele foi polir, saiu tanta sujeira, eu falei, não sabia que estava tão suja. Às vezes você não entende o quanto a sua aliança com o altar precisa ser polida. O quanto a tua aliança com o altar precisa ser restaurada. Seu pastor e sua pastora estão aqui. Se você é dessa casa, eu queria olhar nos olhos do meu pastor e dizer, pastor, obrigado. O senhor me ganhou para Jesus, o senhor mudou, sabe, o senhor foi um instrumento de Deus para mudanças na minha vida. Eu quero dizer que eu amo. Eu não tirei a venda dos olhos, eu não vou tirar a venda dos olhos, eu não vou gritar por socorro, eu vou ser um filho da honra nessa casa. Você pode vir aqui procurar o seu pastor e a sua pastora.
Te agradecemos pelo que o Senhor está construindo aqui nessa casa ministerial. Creio que são coisas que os nossos olhos ainda não viram. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor faça muito mais. Em nome do Senhor nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Amém. Depois de um tempo como esse, eu comecei a tomar café. Eu não tomava café. E eu comecei a tomar café porque quando meu pastor ministrou essa palavra, ele falou que sentar à mesa e tomar um café é renovar uma aliança. E você acredita que começou a brotar gente lá na minha casa para tomar café comigo? O pessoal chegava com um pãozinho e tinha uma irmã na igreja, toda a igreja tem um pouquinho mais de complicação. E lá na igreja essa irmã, ela tinha um plus a mais. Toda vez que ela me ligava, o telefone só faltava tocar aquela musiquinha do Missão Impossível. Falei, caramba, é a irmã do Missão Impossível. E aí o meu telefone tocou. Eu falei, Cristiane, é a irmã, atende aí que eu não estou bem para atender hoje não. A Cristiane atendeu, falou, é irmã. Eu falei, eu sabia. Aí a irmã falou assim, é que eu tô aqui na porta de vocês. A Cristiane falou, tá aqui na porta. Eu falei, quase fiz o sinal da cruz, irmão. Porque era muito problema. A irmã chegou lá com café, bolo, pão, queijo, presunto. Falou, é que eu aprendi que vocês são uma bênção na minha vida. Eu só consegui enxergar o outro lado. Mas depois desse seminário, desse tempo, eu aprendi que vocês são uma bênção. Eu estou aqui na porta de vocês, que eu quero tomar um café com vocês. Irmão, pensa um homem que ficou assim, Jesus, está acontecendo esse negócio aí, ó. E começou, aparece um, aparece outro. Tem um irmão lá na igreja que ele pedala, ele trabalha com bike, e ele fazia o trajeto de Realengo até Botafogo. Pedalando, trabalhava o dia todo numa empresa de bicicleta e voltava de Botafogo a Realengo pedalando. Só que ele saía muito cedo de casa e não dava tempo dele tomar café comigo. E a minha esposa gostava de um pão que só tinha dentro da comunidade. Eu falei, Cristiane, eu te amo, mas eu não tenho coragem de entrar lá dentro da comunidade para comprar esse pão para você. Ela falava, mas aquele pão é tão gostoso. Eu falei, não, mas é melhor o pão ruim, a minha vida está preservada, do que você comer um pão gostoso e estar no cemitério, meu amor. Então, assim, é melhor não. Esse irmão ouviu a minha esposa falando, todo dia de manhã. Antes de ir para o trabalho, ele pegava a bicicleta dele. A casa que a gente morava tinha um murinho baixinho. Ele abria o portão, amarrava um saco de pão e aí deixava um bilhete. Pastora, esse pão é para renovar minha aliança com a senhora. Eu não posso tomar café porque eu estou indo para o trabalho, mas o pãozinho está aqui. Eu queria dizer para você, é um bom motivo para você pegar um pão e vir tomar um café com o seu pastor, com a sua pastora. Sabe, porque às vezes a gente esquece que a aliança precisa ser renovada, sempre. Sabe, precisa ser polida. E que a partir dessa data você tome muito café com o seu pastor, com a sua pastora. Lá na igreja o pessoal já sabe, quando eu falo assim, vamos tomar um café, é porque eu quero dividir algum momento, eu quero partilhar alguma experiência. Ou se eu estou passando por um momento muito ruim, eu não me isolo. Sabe quem eu chamo? Eu chamo gente boa. Porque estar sentado à mesa com gente boa me manda uma mensagem para a minha memória. Cara, tem coisa que está muito ruim na minha vida, mas essa pessoa vale a pena estar junto com ela. Então, no dia que a situação estiver apertada, passa na padaria, compra o pão, aproveita e leva o pó de café também, que está caro, e liga para a pastora e para o pastor e fala assim, ó, estou aqui na porta, vou tomar um café. Aí você vai renovar sua aliança. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 11. Eu acho que agora dá para me pregar. Gênesis capítulo 11, a partir do verso de número 1. Pode tomar seu lugar, por favor. Eu não sei se o almoço já está pronto. Se tiver, eu vou fazer em 10 minutos o que eu tenho para fazer aqui.
Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1, eu quero falar sobre o poder da unidade. O que a unidade pode fazer com uma comunidade local? O que a unidade pode transformar uma igreja, uma comunidade cristã, numa potência? Então vamos lá. Unidade é um termo que vem do latim e que significa qualidade do que é único e indivisível. Uma igreja que anda em unidade, ela é única e indivisível, ou seja, não tem como dividir. É como se você pega um saco de batata, coloca num saco plástico, e aí tem gente que vai dizer, não, esse saco de batata é unidade. Não, saco de batata é uma união. Elas estão unidas enquanto aquele saco ali permanece intacto. Rasga aquele saco, vai uma batata para um lado, a outra para o outro. Mas pega essas mesmas batatas, coloca agora numa panela, coloca água e aquece. Aquelas batatas vão começar a amolecer. Aí depois a gente espreme aquelas batatas. Já não tem mais como dividir uma batata de outra, porque agora é tudo uma única coisa. Quando a igreja entender o poder da unidade, a gente vai perceber que eu não sou mais um ser que se divide, mas eu faço parte de uma unidade que não tem como dividir. E unidade significa qualidade do que é único e indivisível. Eu quero dizer, não existe outra mais de Church. E o que essa igreja representa não pode se dividir. Agora olha o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 11, versículo de número 1, diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Verso 3, disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Quem desce para ver? Deus desce para ver. Aí o verso 6 diz assim, eu não sei se está projetando aqui, tá não. Verso 6 diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Verso 7 eu quero repetir: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dissarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Eu quero falar sobre 4 verdades que estão dentro do poder da unidade, e que quando uma igreja compreende isso, o que acontece é uma explosão de bênção, crescimento, sabe, de conquistas, de vitórias, a envergadura da igreja aumenta. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que o poder da unidade nos leva a ter uma única maneira de falar. Esse texto de Gênesis capítulo 11 vai falar que os homens estão reunidos e eles têm uma ideia. Pastor, qual é a ideia? Olhe para mim aqui. A ideia era construir uma torre e lá no topo colocar o nome deles para que o nome fosse famoso. A ideia era boa? Não, a ideia era ruim. Mas diz a Bíblia que eles falavam a mesma linguagem. E o poder da unidade leva a igreja a falar uma mesma língua. Sabe, foi tão precioso que quando o pastor foi me apresentar aqui, ele falou: a gente liga para o apóstolo, fala uma coisa. Liguei para o pastor Júnior, fala a mesma coisa. Por quê? Porque o poder da unidade leva a gente a falar uma mesma linguagem. Quando a gente iniciou lá atrás na igreja, eu era filho do pastor, eu sabia 2 versículos da Bíblia. A igreja de onde eu vim era obrigado, pastor, a saber João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu era obrigado. Eu fui
para a igreja do meu pai, falei, caramba, assim, esqueceu o meu nome. Eu não tinha nome. Falei, caramba, como filho do pastor, preciso ler a Bíblia. E fui ler em João, capítulo 11, que diz que Jesus estava triste porque um amigo dele tinha morrido, e diz o versículo, Jesus chorou. Eu só sabia esses 2 versículos da Bíblia. João 3,16 e João, nem lembro o endereço agora. Jesus chorou. Mas eu tinha muita paixão por fazer as coisas para Deus. E a gente arrumou um grupo de jovens e começamos um ministério de música na igreja. Eu só sabia tocar violão e a minha esposa cantava. E a gente fez um grupo. E eu reuni lá a igreja do meu pai, eram 30 pessoas, 27 idosos e 3 jovens. Os 3 jovens eu falei assim, aí vamos fazer um congresso de jovens. Os jovens falaram assim, pô, tô cansado, Júnior. E aí os idosos falaram assim, Júnior, faz um ministério de louvor com a gente. Eu falei, caramba, que loucura, cara. Só que, pastor, tinha um piano. A igreja do meu pai era uma igreja tradicional, nós viemos de uma raiz tradicional, e tinha um piano na igreja. Só que o piano estava tão velho, o cupim estava comendo o piano, sabe, estava tudo desafinado. Quando batia dó, dava dó sustenido, dava uma dó no coração de ouvir aquele piano todo desafinado. Era uma coisa assim bem diferente. A metade dos idosos da igreja oravam assim, Deus, eu já vivi tanta coisa nessa terra, o senhor pode me levar dessa terra? Eu falei, cara, eu estou no lugar certo mesmo. E a gente começou um trabalho, a gente chamava Projeto Louvor e Adoração. Era um culto uma vez por mês com os jovens. No primeiro mês tinha 5 jovens. Os 3, mas eu e minha esposa. E aí no outro mês foi chegando mais gente. Chegou um rapaz que usava um macacão branco, e esse jovem converteu também, começou a participar da igreja, e aí foi chegando mais jovens, né? E aí os jovens foram crescendo e tal. Quando a gente completou um certo tempo, a gente fez um culto e a gente fez um congresso.